Bom, turma, nessa aula eu vou falar agora para vocês sobre o docking, docking molecular e planejamento de ligantes, tá? Aí só uma observação aqui, essa notinha aqui embaixo no slide, que esse curso ele foi baseado em um curso que eu assisti na UFMG, num simpósio na farmácia, que teve como convidada a professora Nelilma Romeiro, tá? Que é especialista nessa área, e foi aí que eu comecei a trabalhar com docking, tá? Depois que eu assisti esse curso. Então eu me baseei no material que ela disponibilizou no curso e ela, por sua vez, fala que se baseou nesse material aqui do Dr. Noel O'Boyle, tá certo? Então eu fiz adaptações para o jeito que eu estou fazendo aqui, mas basicamente a referência é esse material da professora Nelilma, tá certo? Então dá o crédito aqui para ela. Então, turma, começando aqui, contextualizando, vou falar um pouco para vocês sobre o planejamento de fármacos com o auxílio do computador, tá? Esse planejamento, ele deve começar a partir de algo conhecido. O quê? Ou a estrutura do alvo que você quer atacar, digamos assim, ou a estrutura de algum ligante que você sabe que tem algum tipo de atividade. Então, dependendo do conhecimento que você tem, ou da estrutura do alvo, né, da proteína, da enzima, ou do ligante, você tem as diferentes abordagens, né, do CAD, né, do CADD, que é Computer Aided Drug Design. Então, quando você conhece a estrutura da proteína e conhece o ligante, a gente tem o que chama de Structure Based Drug Design, que é o docking que eu vou falar aqui para vocês, né? O docking ligante-proteína. Você precisa conhecer um ligante e a proteína para você calcular as interações, né? Entre esse ligante e essa proteína, se elas são favoráveis, se vai haver chance, né, desse ligante agir no sítio ativo da proteína, que já vou explicar para vocês. Quando você não conhece a estrutura da proteína, mas conhece a estrutura do ligante, é o que a gente tem o Ligand Based Drug Design, LBDD. E aí, dependendo da quantidade de ligantes, você vai ter diferentes abordagens para atacar esse problema, né? Se você conhece um ou mais ligantes que tem uma determinada atividade conhecida, você faz uma busca por similaridade. Que é o que eu falei para vocês lá, quando eu falei do SMARTS, por exemplo. Então, você se baseia no seguinte fato: se uma molécula tem atividade, as moléculas parecidas com ela provavelmente terão uma atividade parecida. Mas nem sempre é assim, né? Mas é o ponto de partida. Você trabalha com o que tem, né? Você tem pouco ligante, o que você pode fazer é isso, tá certo? Quando você tem vários ligantes, você usa a estratégia de busca por farmacóforos, né? O que são farmacóforos? São regiões da molécula que você identifica que podem agir em uma proteína, quando você tiver ela ancorada lá na proteína, já usando o termo do docking, né? Então, por exemplo, a região da molécula que pode fazer uma ligação de hidrogênio por meio da doação de ligação de hidrogênio, a região que pode receber uma ligação de hidrogênio, uma região hidrofóbica. Então, quando você tem vários ligantes, né? Vários assim, não é que é só um, dois, tem uma quantidade de 10, 15, digamos assim, você pode comparar a estrutura desses ligantes, né? Isso ligantes, por que eu falo de ligante conhecido, né? Que você fala que é não ligante, né? Ligante conhecido. Conhecida porque você sabe que aquela aquela molécula, ela tem uma determinada atividade. Então o que você faz? Pega aquele conjunto de moléculas, compara e vê quais são as atividades, quais são os pontos farmacofóricos, né, em comum aquelas moléculas. Que isso pode te dar um indicativo do que faz aquelas moléculas serem ativas. E quando você tem muitos ligantes, olha só o conceito de muitos ligantes aqui, né? 20 ou mais. Aqui, esse slide aqui está sendo bonzinho, né? Porque eu falo para vocês 30 ou mais. Aí a gente pode fazer um estudo estrutura-atividade quantitativo, né? Que é o QSAR, que é você calcular descritores moleculares desse conjunto de ligantes e relacionar com a atividade biológica, né? Construir um modelo matemático para poder prever a atividade de novas moléculas, tá certo? Então esse é o Ligand Based Drug Design. Aí aqui
eu já vou falar logo do quando você não tem nem estrutura, nem ligante conhecido, não tem o que fazer, né? Você tem que ter algum dado experimental para poder partir, né, para um estudo com auxílio do computador. E quando você não conhece o ligante, mas conhece a estrutura da proteína, você pode fazer o que a gente chama de de novo design, que é o quê? É você buscar na proteína alguma cavidade ou um conjunto de aminoácidos com determinadas propriedades que representam o sítio ativo dela. E a partir desse sítio ativo, você tentar montar uma molécula que interaja dentro daquele sítio ativo, que caiba naquele sítio ativo e que interaja com os aminoácidos que estão naquele sítio ativo. Isso é o que é chamado de novo design. Então, esse de novo design exige muito computacionalmente, né? Porque você parte, quando você não conhece o ligante, como você vai montar a molécula? Você pode montar por átomo, fragmento por fragmento. Então, as possibilidades são infinitas. Então, você tem que ter um computador bom e um algoritmo bom para fazer a construção disso aí, tá certo? Então, só comentando essas estratégias aqui do CAD, mas nossa aula aqui, essa aula é focada no Structure-Based Drug Design, que é o docking, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Aqui a figurinha, né? Mostrando que se achar um novo fármaco é como procurar uma agulha num palheiro, né? Então, como eu falei para vocês, o Structure-Based Drug Design, ou Ligand Design, né? É o planejamento de ligantes baseado na estrutura 3D do receptor, do bioreceptor. Aí aqui só a questão da nomenclatura, quando você fala structure, estrutura, quando eu falo em estrutura, eu estou me referindo à proteína. E quando eu falo em ligante, eu estou me referindo a uma molécula pequena que vai se encaixar lá no sítio ativo da proteína. Então, é um método computacional que simula a ligação de um ligante a uma proteína. E a ferramenta do SBLD, ou SBDD, é o docking, né? Ou o ancoramento molecular. Então, como que funciona essa estratégia aí? Você investiga as possíveis interações moleculares entre o ligante e o receptor. Como? Por meio do posicionamento do ligante no sítio ativo da proteína e das orientações das ligações que podem acontecer entre o ligante e o receptor. Essa investigação ela pode ser feita, geralmente é feita de maneira automática, né? Você tem um programa que eu vou mostrar para vocês que faz isso, mas pode ser manual. Se você tem um conhecimento profundo sobre o sistema que você está estudando, você pode pegar a molécula manualmente com um programa, arrastar a molécula, levar lá para o sítio ativo que você conhece e analisar que interações são possíveis. Pode mexer com a molécula, girar uma ligação para ver se vai dar uma ligação mais favorável, mas pelo que eu estou falando, vocês já devem ter percebido que é um processo muito complicado, né? E aí, como que você avalia que houve ou possivelmente há uma interação entre esse ligante e esse receptor? Analisando a energia, tá? Uma energia favorável, o que significa energia favorável? Você mede a energia de ligação entre ligante e receptor, mede o ΔG, né? Vocês devem lembrar lá da físico-química, né? O processo espontâneo é quando ΔG é menor que zero. Então, quanto mais negativo for o ΔG, o que significa? Que eu tenho essa chamada energia favorável. E isso sugere que eu tenho um ligante em potencial, que no jargão, né, da química medicinal computacional, digamos assim, é o que a gente chama de HIT, tá certo? E aí essa energia favorável corresponde a uma correlação, existe uma correlação, aliás, entre a energia favorável e a afinidade entre ligante e receptor. Quanto mais afinidade houver entre esse ligante e esse receptor, mais negativo vai ser o ΔG. Então, existe uma correlação direta entre a afinidade entre ligante e receptor e a energia de ligação, o ΔG de ligação. Então, o docking é esse método baseado na estrutura da proteína-alvo SBLD, né? Então, ó, o que o docking faz? Ele propõe o modo de ligação da proteína, da micromolécula, né? Micromolécula até ficou feio esse nome, né? Da molécula pequena, né? Que a gente fala em inglês, né? O small molecule, né? A proteína.
Então, normalmente o que você tem é isso aqui, você tem uma proteína, proteína é uma macromolécula, aí sim é um termo aplicado, né? Proteína é uma macromolécula e ela tem uma região dela, normalmente é uma cavidade, que é o que a gente chama de sítio ativo, ou sítio de ligação, como está dizendo aqui. Então, um ligante que age nessa proteína, o que ele deve fazer? Ele deve se encaixar no sítio ativo e interagir com os aminoácidos que formam esse sítio ativo. Interagir favoravelmente, como eu expliquei anteriormente. E aí essa estrutura ligante-receptor aqui é chamada de um complexo ligante-receptor. De novo, voltando aqui às nomenclaturas, né, que a gente usa, o jargão que a gente usa nessa área. Então aí você tem um ligante, complexo ligante-receptor. Então, como a gente viu lá naquele primeiro slide, né, conhecidas as estruturas da proteína, do ligante e do sítio de ligação, o docking tenta prever o quê? A pose da molécula no sítio ativo, então como que a molécula está encaixada no sítio ativo, como que é a geometria dela lá dentro do sítio ativo, e a afinidade de ligação, que no docking, no processo de docking, é representado por meio de um valor numérico que a gente chama de score, tá? Que representa a força da ligação, e representa essa afinidade. Quanto maior a afinidade entre o ligante e o receptor, maior o score que o docking nos retorna. Mas isso aí, quando eu estiver explicando para vocês, vocês vão entender melhor, né? Principalmente na prática. Então, quais são as aplicações do docking, né? Por meio do docking, a gente consegue compreender melhor as interações intermoleculares, que é a estrutura, relação, atividade, né? Então, você consegue ver, ao docar, né, a molécula, o ligante lá no sítio ativo, você vê como que ele se encaixa, e aí você consegue ver quem são os aminoácidos próximos e quais são os tipos de interações. Então, você compreende qual é o modo de ação daquele ligante. Por que aquele ligante inativa uma determinada enzima, por exemplo? Outra aplicação, identificação de hits, né? Como eu já expliquei, o hit é aquele ligante de sucesso por meio de um screening virtual. Então, quando você tem a estrutura do receptor conhecida, você pode fazer uma busca em bases de dados e ver quais são aquelas que interagem com aquele receptor, né? Proposição de moléculas também pode ser por meio de base de dados. Então você fez lá um docking, viu o tipo de interação e pode ir numa base de dados procurar quem tem aquelas interações que você identificou no docking. Otimização da afinidade de um protótipo, né? Que é a proposta de modificações moleculares. Então aí é você projetar, né? Não ir num banco de dados. Então você fez o docking, identificou quais são as interações importantes. Então você pode pegar um ligante que você sabe que teve uma boa interação e tentar melhorar aquele ligante fazendo modificações. Ah, se aqui está acontecendo uma ligação de hidrogênio, está favorecendo essa interação ligante-receptor, eu posso mudar um grupo aqui para ter uma ligação de hidrogênio mais forte, por exemplo. Ou se é uma interação hidrofóbica, eu vou lá e mudo para ter uma interação hidrofóbica mais forte. E aí você vai montando a sua molécula no computador, tá? E o planejamento de fármacos baseado na estrutura do biorreceptor, que nada mais é do que tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, essa figura aqui expressa como que ocorre esse processo, né, na prática. Você tem assim uma coisa alimentando a outra, né? Você tem o virtual screening, que é o docking com os scores, para você ver quem são as interações, as moléculas que tem mais energia favorável, interação favorável com o receptor, né? Então, como é que funciona o docking? Você tem uma proteína, né, com um sítio ativo e tem biblioteca de moléculas pequenas. Então, o que você faz? Você vai lá no computador e sai testando, né? Sai colocando as moléculas aqui, fazendo o docking e avaliando os scores. Aquelas que têm maiores scores são os hits que você vai testar experimentalmente. Ao mesmo tempo que quando você tem uma biblioteca de moléculas e uma proteína-alvo, esse processo aqui que a gente faz de maneira virtual também é feito de maneira experimental, que é o chamado High Throughput Screening, né?
onde você tem todo um processo automatizado, né? Onde você prepara ensaios com essa sua proteína-alvo, tá certo? E aí você tem bibliotecas também, agora físicas, né? De compostos, de moléculas pequenas, e aí o robô vai lá preparando, colocando a molécula no tubo de ensaio, digamos assim, como tá mostrando aqui na figura, e você vai avaliando as atividades. E uma coisa alimenta a outra, porque quando você tem essas informações experimentais, você pode comparar o seu resultado do docking com a informação experimental. Então você já tem bases de dados, por exemplo, tem uma base chamada PDB-Bind da China, um exemplo, onde você tem vários estudos experimentais. Então essa base de dados é usada inclusive para avaliar os scores de docking. Existem vários métodos de calcular esses scores do docking, que eu vou mostrar para vocês também mais adiante. E aí você faz uma correlação entre os seus scores e os valores experimentais para ver se o seu método de docking, seu método de score é adequado. Então, em que se baseia o docking? Se baseia num conceito antigo, tá, pessoal? Lá de 1894, de Fischer, né? O complexo chave-fechadura, né? Reconhecimento molecular fármaco biorreceptor. Então, lá em 1894, o Fischer propôs isso, que o fármaco interage com o biorreceptor. Por quê? Porque tem um espaço no biorreceptor que se encaixa na molécula pequena. Então, esse encaixe ele é específico. Então, só as moléculas que se encaixam naquela cavidade, né, do biorreceptor é que agem naquele biorreceptor. Então, o docking se baseia nesse conceito. Nesse conceito, inicialmente, e num conceito que veio mais adiante, em 1958, de Koshland, que é o encaixe induzido. Porque aqui no chave-fechadura, você considera que a proteína, né, o biorreceptor, tem esse espaço aqui, só que ele é fixo, tá certo? Já o encaixe induzido, proposto por Koshland, diz o quê? Que existe o sítio ativo da molécula, o substrato entra ali, só que a macromolécula, ela se adapta, né? Na hora que começa a haver as interações entre o substrato e os aminoácidos do sítio ativo, é como se ele se fechasse, né? Como está mostrando aí na figura. E aí você tem interação aqui, o complexo enzima-substrato, tá certo? Então, esses dois conceitos a gente traduz para o docking, já, pessoal que já era no próximo slide, mas não é, estava só olhando, ele se traduz no docking, essa aqui é a estratégia que eu vou falar mais adiante para vocês, que é o receptor rígido e o ligante rígido. Aqui o ligante não precisa ser rígido, tá? E aqui você tem, aqui é mais em relação ao receptor. Aqui você considera que o receptor é rígido e aqui você considera que o receptor é flexível, tá certo? E aí quais são as interações que são importantes para formar esse complexo ligante e biorreceptor? Quais são as interações que ocorrem entre regiões da molécula pequena e aminoácidos da macromolécula? As principais são as ligações de hidrogênio, as interações íon-dipolo e as interações apolares. E aí, dentro dessas interações, você tem subconjuntos, digamos assim. Você tem aqui faltou também colocar dipolo, tá? Que são interações polares. Aí, dentro das interações polares, você tem interação entre halogênios, né? Que a gente chama de ponte de halogênio, por exemplo, mas mais adiante eu vou explicar isso também. Além dessas interações, um efeito que é importante, mas nem todos os programas de docking, nem todas as funções de score levam em conta, é a energia relativa aos efeitos do solvente, tá? Então, o solvente ele pode funcionar, por exemplo, uma água, ela pode funcionar para fazer uma ponte. Em vez de a minha molécula fazer uma ligação de hidrogênio direto com o aminoácido, ela pode fazer uma ligação de hidrogênio com uma molécula de água, que por sua vez faz a ligação com o aminoácido. Além disso, existem as energias que você tem que calcular da dessolvatação do seu ligante, por exemplo, que ele estava dissolvido lá em determinado solvente. Então, ele tem que ser dessolvatado. E aí você tem que pegar e ligar ele no sítio ativo. Então, às vezes, a função de score não leva em conta essa dessolvatação
do ligante que estava solvatado no solvente, tá certo? Mas existem funções de score que levam isso em conta, então tudo tá evoluindo ainda, tá, turma? Essa questão do docking, o docking não é novo, tá? Mas essas estratégias de docking, de scores, continuam em estudo, muita pesquisa é feita em cima disso, tentando melhorar cada vez mais esses aspectos. Outra coisa importante quando você vai fazer o docking é conhecer as características físico-químicas dos resíduos de aminoácidos, tá? Então aqui tem a estrutura de um aminoácido, né? Você tem aqui o grupo ácido, o grupo amino, um hidrogênio e um radical. Então, dependendo desse radical aqui, o aminoácido vai ter características diferentes. Por exemplo, a alanina, ela é polar, né? Porque ela tem um grupo pequeno aqui, só um CH3. Já a tirosina, então se ela, aliás, ela é apolar, né? Ela tem um grupo pequeno, CH3. Aqui você tem os vetores que praticamente se anulam, né? Nitrogênio de um lado, oxigênio do outro. Então ela é apolar, então ela vai fazer interações apolares com grupos hidrofóbicos, né? Do seu ligante. A tirosina é aromática, então ela pode fazer interações que a gente chama de p-stacking, né? Esse anel aromático pode interagir com um anel aromático de um ligante, por exemplo. E outro detalhe importante aqui, turma, é a característica ácido-base, né? Então, dependendo do pH, o aminoácido ele pode estar numa forma básica, por exemplo, a lisina aqui está na forma básica, nesse exemplo, ou na forma ácida. Então, você tem aqui o aspartato, né? Deixa eu ver como é que está a figura aqui, que agora eu estou olhando aqui, está na forma ácida, né? Mas, por exemplo, dependendo do pH, esse ácido pode perder um hidrogênio. Dependendo do pH, esse nitrogênio pode ganhar um H+, como está aqui representado nesse exemplo aqui, né? Aqui o nitrogênio ganhou um H+, aqui você tem um zwitterium, né? Você tem, ao mesmo tempo, né? Um grupo protonado e um grupo desprotonado, né? Um cátion e um ânion, mas você pode ter aqui só o NH2 ganhou um hidrogênio, está protonado, ou só o COH perdeu o hidrogênio, está desprotonado. Então isso depende do pH. Então quando você vai preparar o seu receptor para fazer o docking, você tem que fazer isso também. Olhar no pH do meio, qual vai ser o estado de protonação desses aminoácidos. Aí uma das maneiras, turma, é que a gente viu lá no começo do curso, quando eu falo lá do Marvin-Sketch, por exemplo. Aquela função lá do Marvin-Sketch que determina, né, as formas possíveis dependendo do pH. E a questão da energia, né, que eu falei para vocês lá atrás, da energia favorável. Então, como eu falei, você calcula o ΔG, né, da ligação entre o ligante e o receptor. E aí, lembrando lá da fisicoquímica, que o ΔG ele é o quê? ΔH menos T∆S. ΔH é a variação de entalpia e ΔS é a variação de entropia. Então, olhando para especificamente para a questão da interação ligante-receptor, quem que contribui para o ΔH? As interações entre átomos não ligados, por exemplo, por ligação de hidrogênio, hidrofóbicas, cátion-pi, etc., além das energias de dessolvatação. E as interações entre átomos ligados, tá? Então pode haver, normalmente o que acontece é a interação intermolecular, né, entre o ligante e o receptor, mas às vezes existem ligações covalentes entre ligante e receptor, tá? Então essas ligações formadas entre ligante e receptor são as principais responsáveis pelo ΔH desse processo. Já o que contribui para o ΔS, que é a entropia, que está relacionada à organização do sistema, é o quê? As energias translacional, rotacional, conformacional e vibracional. Então isso vai mudar o meu ligante livre e o meu ligante ligado. Tudo isso aqui, todas essas formas de energia mudam. E aí vai mudar a entropia do sistema, né? De maneira geral, a entropia diminui, né? Está ficando mais organizado. Eu tinha um ligante livre e agora ele ficou encaixado numa região lá da minha macromolécula. Então, dependendo do quanto que essa entropia vai diminuir, o quanto que essa entropia vai diminuir depende aqui dessas energias translacional, rotacional, conformacional e vibracional. E aqui um exemplo das forças envolvidas, né, das principais interações. Esse exemplo é muito interessante, tá, pessoal? Você tem uma ideia de quanto que
qual é a força de cada tipo de ligação, de interação que pode ocorrer entre o ligante e receptor. Então, dipolo, né? Dipolo permanente, que é entre porções polares, né? Das minhas moléculas, do ligante e do receptor, ela tem em torno, né, em média, de 1 quilocaloria por mol. Então, está aqui um exemplo, né? Uma parte polar contra parte polar. As interações de Van der Waals, ou de polo induzido, de polo momentâneo, elas são interações mais fracas, né? São entre porções apolares ou hidrofóbicas das moléculas. Então, ela é entre 0,5 e 1 quilocaloria por mol. Aqui, turma, olha esse tipo de interação aqui é interessante, que é a interação aromática, que eu falei para vocês, que a gente chama de pi-stacking. Então, os elétrons pi de um anel aromático, por exemplo, essa nuvem eletrônica, pode haver uma interação aqui hidrofóbica que tem uma força da mesma ordem de grandeza da dipolo-dipolo. A ligação covalente, que eu falei que pode ocorrer, né? Ela é a mais forte de todas, né? A ligação covalente é bastante forte, então, entre 40 e 140 quilocaloria por mol. Pode haver interação iônica, né? Íon dipolo, até mesmo íon com outro íon, em torno de 5 quilocaloria por mol. E a ligação de hidrogênio, que acho que é a mais comum, que a gente mais costuma voltar os nossos olhos, né? É uma interação também relativamente forte, entre 1 e 10 quilocaloria por mol, a força dessa ligação. Então, eu já vinha falando para vocês desses termos, né? Pose, sítio de ligação, ou sítio ativo. E agora vamos entrar em detalhes, né? O que significa cada um desses termos, tá? Então, o que é o sítio de ligação, o sítio ativo? É a parte da proteína onde o ligante se liga. Geralmente tem a forma de uma cavidade, né? Onde o ligante vai entrar ali e se encaixar. E pode ser identificado pela análise do cristal proteína ligante. Então, outra coisa que eu vou falar mais adiante para vocês, normalmente essas estruturas ligante e receptor são elucidadas por meio de difração de raio-x e depositadas no banco de dados, né, que é o PDB, o Protein Data Bank. Então você encontra essas estruturas cristalográficas nessas bases de dados e elas são o ponto de partida para os estudos de docking. A pose ou modo de ligação, ela é a geometria do ligante no sítio ativo. Então a gente chama isso de pose. Como que o ligante se encaixou e ficou lá no sítio ativo, tá? Então geometria corresponde aqui no caso do docking a localização dele, né, onde ele ficou lá em relação ao sítio ativo da proteína, a orientação, né, como que ele está orientado em relação ao sítio ativo, e a conformação, porque você tem as ligações rotacionáveis, né? E essas ligações rotacionáveis, como o nome está dizendo, sofrem rotação e podem gerar conformações diferentes. Então a pose corresponde ao conjunto disso aí, localização, orientação e conformação. E esse método, o método docking, né, ele não serve para localizar o sítio ativo da ligação, o sítio de ligação, tá, pessoal? Então, normalmente, esse sítio de ligação, a gente parte de uma estrutura cristalográfica, né? Proteína ligante, e aí você conhece, como você tem um ligante que foi cristalografado lá, você determina que o sítio ativo é onde está aquele ligante, né? Que você obteve experimentalmente essa estrutura cristalográfica. Então, aí é que você define qual deve ser o seu sítio ativo quando você tenta projetar novas moléculas e fazer o docking lá nesse sítio ativo, tá certo? E existem programas também que tentam localizar o sítio de ligação, como analisando a topologia do receptor e procurando por cavidades, tá? Então tem programas que fazem isso, também vou mostrar para vocês. E como que funciona um programa de docking? Um programa de docking, ele tem geralmente dois componentes, né? O primeiro deles é o algoritmo de pesquisa. O que é o algoritmo de pesquisa? É o algoritmo que gera uma grande diversidade de poses do ligante no sítio ativo. Então, como que funciona esse algoritmo de pesquisa?
você precisa definir, então no programa de docking, você define qual região do seu receptor corresponde ao sítio ativo. O que o algoritmo de pesquisa vai fazer? Vai colocar sua molécula nessa região que você definiu, que deve corresponder ao sítio ativo, e vai ficar mexendo com a molécula, mudando ela de posição e mudando também o quê? As ligações rotacionáveis, as conformações. E aí ele vai, para cada pose dessa que ele gera, então cada tentativa dessa de colocar a molécula lá no sítio ativo, com uma orientação diferente, com uma conformação diferente, é a pose que eu acabei de falar. E para cada pose dessa, ele vai calcular a energia para tentar encontrar qual é a pose que apresentou o maior score, que é a pose que se mostrou mais favorável na interação com o sítio ativo. E a função de score é o que determina, né, essa afinidade de ligação teórica para determinada pose. E assim gera a pose da molécula no sítio de ligação e a afinidade da ligação, um score relacionado à força de ligação. Então o programa de docking funciona com essas duas coisas combinadas, né? Ele vai, joga a molécula lá, aí sai mexendo com a molécula dentro do sítio ativo. Mexeu com a molécula dentro do sítio ativo, calculou o score. Gerou uma nova pose, calcula outro score. Gerou uma nova pose, calcula outro score. E por aí vai. Aí depende do algoritmo, do programa, de parâmetros que você determina para saber como que ele vai gerar essas poses, tá? Normalmente eles usam algoritmos genéticos para poder gerar essas poses e avaliar os scores. Então, esse espaço de busca, ele é algo complicado, né? Porque, imagina, você pode ter infinitas poses. Você pode mexer a molécula, infinitas, estou exagerando, né? Mas, dependendo do tamanho do sítio ativo que você especificou lá, a molécula pode, o programa pode gerar várias poses, né? Várias poses. E quanto mais graus de liberdade tem a minha molécula, mais poses serão possíveis, né? Então, por exemplo, a translação e a rotação de uma molécula em relação à outra envolve 6 graus de liberdade, né? 3 rotacionais e 3 translacionais, não é isso? Então, você já tem 6 graus de liberdade. Ainda há que se considerar os graus de liberdade conformacional do ligante e da proteína, né? Então, o meu ligante, dependendo do número de ligações rotacionáveis que ele tem, pode ter várias conformações possíveis. Então, aumenta ainda mais o número de graus de liberdade. E a proteína também pode ter isso, né? Os aminoácidos lá também podem ter rotação nas ligações. E o solvente ainda pode ter papel importante. Então, é muita coisa que varia aqui, que você precisa buscar. Então, como eu falei para vocês, os algoritmos de pesquisa, eles geram poses, orientações de conformações específicas da molécula no sítio ativo. E aí, como eu falei, é impossível você gerar todas as poses, né? Então, o que os algoritmos fazem? Tentam cobrir o máximo possível do espaço de busca, como eu falei, por exemplo, usando algoritmos genéticos. Então, existe um custo-benefício entre o tempo gasto pelo algoritmo e o espaço de busca coberto. Então, normalmente os programas de docking têm parâmetros ajustáveis. E aí, na hora de ajustar esses parâmetros, tem esse custo-benefício que eu falei para vocês. Se você aumenta o seu espaço de busca coberto, vai demorar mais, né? Se você restringe, não faz tantos passos, gera menos pose, ele vai mais rápido, só que aí você não buscou o suficiente, talvez você não tenha encontrado a melhor pose. Então esse é um problema bastante comum, né, em química computacional. Então o exemplo das conformações dos ligantes, né? Então as conformações são estruturas 3D diferentes da molécula, resultante da rotação em torno das ligações simples, não é isso? Aí aqui um detalhe importante, tá, turma? Quando você faz o docking, né, os programas de docking, eles não otimizam a geometria, que nem a gente viu lá com aqueles métodos de mecânica molecular, mecânica quântica. Não. Você parte de uma geometria da molécula, e o que o programa de docking faz? Ele só muda os ângulos de torção das ligações rotacionáveis. Então, os comprimentos de ligação e os ângulos internos, né, que são aqueles ângulos que a gente chamou de... Como foi que a gente chamou lá na mecânica molecular? Estou lembrando do termo em inglês agora, bending angle, né? Que é o ângulo de deformação. É deformação.
o algoritmo do docking não muda, ele só muda os ângulos de torção, tá? Mas é um exemplo simples, né, para vocês verem quanto que você pode variar o número de poses só com as ligações rotacionáveis. Para uma molécula que tem N ligações rotacionáveis, com cada ângulo rotacionado em θ graus, o número de conformações é 360 sobre θ elevado a N, né? Porque para cada ligação você vai ter isso. Então, por exemplo, aqui está um exemplo aqui numérico. Para uma molécula com 5 ligações rotacionáveis, com incremento de 30 graus, que é muito, né? Você variar 30 graus, se eu pudesse variar menos, eu variaria menos, né? Então, incremento de 30 graus, você pegar 360 e dividir por 30, vai dar 12. Então, se você tem 5 ligações rotacionáveis, isso aqui vai dar 12 elevado a 5 conformações, dá 250 mil conformações. Então, é muita coisa. Então, fora os graus de liberdade rotacional e translacional, né? Então, o programa de docking, como eu falei, o algoritmo de busca, ele não consegue buscar tudo. Então, ele tem que dar um jeito de buscar o máximo possível e ainda encontrar aquela melhor pose que represente como que o seu ligante está alocado lá dentro do sítio ativo. Além das ligações rotacionáveis, turma, ainda tem os anéis, né, que podem ter conformações diferentes, por exemplo, conformação cadeira e abarco, né, para os anéis de 6 membros. Isso aqui está um exemplo de uma busca aqui de algumas conformações geradas por um programa de docking. Então, esse docking, como eu já adiantei lá quando eu falei lá do chave fechadura e do encaixe induzido, ele tem as seguintes possibilidades. Eu posso ter o receptor rígido e o ligante rígido, tá? Que esse aí é o chave fechadura mesmo, ninguém se mexe, chega lá e encaixa. Você pode ter o receptor rígido e o ligante flexível, que é o mais comum, né? E o receptor flexível e o ligante flexível, que seria lá o encaixe induzido, que é o que corresponde mais à realidade, no entanto, tem um maior custo computacional. Então, vou falar aqui um pouquinho de cada um deles. Ó. Receptor rígido e ligante rígido, como o nome está dizendo, ambas as moléculas ficam rígidas. Então, nesse caso aqui, pessoal, você só tem mudança rotacional e translacional. Não há mudança conformacional. A geometria de partida do seu ligante, você não mexe nela de jeito nenhum. Simplesmente tenta encaixar no sítio ativo e calcula as interações. Tá certo? Já o receptor rígido e o ligante flexível, essa é a abordagem mais utilizada pelos programas de docking. Então você faz, além da rotação e translação, faz as mudanças rotacionais apenas no ligante. Então está aqui um exemplo, né? O sítio ativo dessa proteína está por aqui, nessa região, e aqui estão as conformações geradas, tá? Para essa molécula, as conformações, as poses geradas, né? Você está mudando não só a conformação, mas está mexendo um pouquinho aqui dentro desse sítio ativo, tá? E a abordagem receptor flexível e ligante flexível, o programa faz mudanças conformacionais de cadeias laterais de aminoácidos lá do sítio ativo, né? Além das mudanças conformacionais do ligante. Como eu já adiantei, isso aumenta bastante o espaço de busca, porque só para o ligante você já tem inúmeras possibilidades. Imagine fazer isso para o ligante e para o receptor, para um monte de aminoácidos lá do sítio ativo. Então, realmente, é algo que computacionalmente é muito caro. Então, movimentos maiores da proteína eles podem ser tratados apenas com docking separados para diferentes conformações do receptor. Então, como você costuma fazer isso na prática? Por exemplo, o Gold, você faz isso com o programa Gold, né? Você faz mudanças nas conformações do receptor e salva e faz docking separados, né? Então, mexeu no receptor, salva. Mexeu no receptor, salva. Então, salva algumas conformações de aminoácido do receptor e aí vai fazendo docking separados e comparando os scores para ver quais são os melhores resultados. Como que a gente determina essas funções de score, né? Como que eu determino esse score? Então, de maneira geral, existem 3 maneiras principais, né, de você determinar os scores. Existem os scores baseados em campo de força, né, que utilizam os termos da mecânica molecular, que eu já expliquei para vocês. Então, exemplos desses
dessas funções baseadas em campo de força são Gold Score, do programa Gold, DOC, né, do Autodoc, do DOC 6, se eu não me engano, e a Autodoc também, do Autodoc Vina, tá? Funções empíricas. O que são funções empíricas? São parametrizadas com o uso de afinidades experimentais. Por exemplo, eu falei lá atrás, aquele PDB Binding, né? Que tem dados de vários receptores com ligantes, dados experimentais. Então, alguns exemplos. Ken-Score e PLP, que você tem no Gold, por exemplo. Glide SPXP, tem um programa Glide, né, que faz docking também. E o Autodoc Vina, né? Que já é uma evolução do Autodoc, usa campo de força, ele é meio híbrido, né? E usa também funções empíricas. Existem também os potenciais baseados no conhecimento, que é baseado na análise estatística de pares atômicos, interações entre pares atômicos. Então, alguns exemplos, PMF, Drug Score e ASP. O principal exemplo aqui é essa PMF, eu vou explicar para vocês, tá? Então, baseado em campo de força, turma, é aquela energia que a gente viu lá da mecânica molecular. Simplesmente você soma, né, os termos, a energia que vai ser energia de estiramento, mais energia de deformação, mais a energia de torção, mais a energia dos átomos não ligados, né? Como eu já expliquei para vocês lá quando eu falei de mecânica molecular. Então, normalmente isso aqui é o tipo mais comum, né? Costumava ser, mas cresceram bastante as funções empíricas, tá? Então, nas funções de score empíricas, o score da energia de ligação de um complexo ligante-proteína é calculado pela soma de um conjunto de termos de energia empíricos, tais como energia de Van der Waals, energia eletrostática, de ligação de hidrogênio, termo de desolvatação, termo de entropia, de hidrofobicidade e vários outros. Então, como é que funciona isso? Você tem uma função, né, que tenta simular o seu ΔG de ligação, que tem vários termos, né? Como eu falei, de ligação de hidrogênio, de interações iônicas, hidrofóbicas e por aí vai. Aí você tem essa equação definida empiricamente. E você coloca coeficientes que você tenta ajustar com os dados experimentais. Então você faz uma regressão, por exemplo, e ajusta esses coeficientes aos dados experimentais. E aí, quando você vai fazer o docking, essa função ajustada aos dados experimentais é que você usa para prever, né, qual vai ser a energia, qual vai ser o score, né, da molécula que você docou lá naquele sítio ativo. E os potenciais baseados no conhecimento, como eu falei para vocês, é derivado diretamente da informação estrutural em estruturas de complexo ligante-proteína. Então, também é baseado em dados experimentais, só que analisando esses pares de átomos, né? Então, o que ele faz? Você tem um conjunto de dados experimentais e, dependendo das posições de pares de átomos, você calcula as energias, né, de interação e vê quais são as orientações e distância entre os diversos pares de átomos do ligante e do receptor que tem aquelas interações mais favoráveis. E aí, é assim que você calcula o score usando esses potenciais baseados no conhecimento, tá certo? E como que eu sei se o meu docking está funcionando ou não está funcionando, se o meu método é preciso? A medida da precisão no docking é baseada no chamado RMSD, que é Root Mean Square Deviation, que é o desvio da média da raiz quadrada. Esse RMSD você calcula comparando a pose escolhida pelo seu programa de docking com uma estrutura cristalográfica conhecida. Como eu falei para vocês, normalmente um docking você faz, o ponto de partida é uma estrutura, né, cristalográfica de um ligante ligado a um receptor. Então, quando você faz o processo que a gente chama de redocking, né, que é fazer o docking desse próprio ligante dentro daquele sítio ativo, o programa de docking ele não sabe, né, que aquela é a pose lá da estrutura cristalográfica. Ele vai mexer lá dentro do sítio ativo. Se o que o programa de docking encontrar a melhor pose, né, que significa que tem interação mais favorável, se você pegar essa pose e sobrepor
A estrutura cristalográfica, né, você tenta fazer uma sobreposição, e aí ele calcula a soma dos erros, né, dos desvios das posições dos átomos da estrutura cristalográfica e da sua melhor pose. Então, quando você calcula esse RMSD e ele dá até 2 angstroms, significa que o seu docking funcionou, porque ele encontrou uma pose que é muito parecida com a estrutura cristalográfica, que você sabe que é a orientação correta, entre aspas. Então, essa é uma das maneiras de você analisar se o seu programa de docking está prevendo a pose correta. Então, em geral, os melhores programas predizem a pose correta cerca de 70% das vezes. Aí é considerado um bom programa. Então, quando você faz um programa de docking, um algoritmo de score, normalmente você faz essa comparação com as... Você pega várias estruturas, né, ligante e receptor, calcula esses RMSD e vê quantas vezes ele acerta. Acertar significa estar dentro dessa precisão aqui de até 2 angstroms. Então, como eu falei, é sempre mais fácil encontrar a pose correta quando você ancora o ligante de volta ao cristal original, que eu chamo de redocking. O que é mais difícil? Que aí é difícil de você chegar nessa precisão. É o cross-docking, né? Que é você ancorar o ligante de uma estrutura que foi cocristalizada com outro ligante. Tá certo? Então você tem lá, receptor A foi cocristalizado com o ligante B. Certo? E aí você tira o ligante B e coloca o ligante C. Faz o docking dele e compara esse resultado com esse ligante B em outra estrutura cristalográfica com o mesmo receptor. E aí vê se esse RMSD está em até 2 angstroms. Então ele é mais difícil de você obter essa precisão, mas aí é mais difícil de obter, em compensação, significa que seu método está mais confiável, né? Então está aqui um exemplo de como você avalia isso. Ó. Então a estrutura do cristal são essas aqui em átomos escuros, e a melhor pose obtida pelo Gold são os átomos claros. Então aqui ó, você observa que houve uma sobreposição, aqui provavelmente o RSD deu menor que 2. Essa aqui houve também, mas já deu um pouquinho diferente, mas aqui eu acho que ainda está bom. Já essa aqui, ó, deu tudo bagunçado, né? Então essa aqui o programa não previu bem, tá certo? Então aqui é como funciona esse RMSD. Você pega a melhor pose, tenta alinhar com a estrutura cristalografada e calcula o RMSD e vê se ele está nessa faixa aí que a gente viu de 2, tá certo? Então a função de scoring perfeita deverá ser capaz de fazer o quê? Calcular a afinidade de ligação teórica com precisão, mas a gente não sabe essa afinidade de ligação teórica, né? Então, tudo é baseado em modelos, né? Você não tem um valor correto para você comparar, que você sabe que é o correto. Mas aí, como é baseado em modelos, essa afinidade de ligação ela deve ser capaz de permitir a identificação das moléculas ativas em um screening virtual. Então, quando você vai lá em uma base de dados, eu quero determinar quais moléculas dessa base de dados aqui podem ser ativas nesse receptor. Então, você faz um screening e calcula os scores, né? Então, se o score for alto, essa molécula deve ser ativa. Se o score for baixo, ela deve ser inativa. Então, eu espero que a minha função de score seja capaz de fazer essa identificação, né? Calcule valores diferentes para a molécula que deve ser ativa e para a molécula que deve ser inativa. Além disso, a função de score deve ser capaz de ranquear as moléculas ativas em termos de afinidade. Então, a função de score deve ser capaz não só de separar a ativa de inativa, mas dentre as ativas dizer, olha, essa aqui é mais ativa, porque ela deu um score maior. Então, se a sua função de score é capaz de fazer isso, ela é uma boa função de score, né? Perfeita não vai existir, mas é uma boa função de score. Além disso, a função de score deve ser capaz de pontuar as poses de uma molécula ativa com valores mais altos em relação às inativas, né? Então ele calcula diferentes poses, tanto para ativo como para inativo, e mesmo assim as poses da ativa vão ter scores mais altos que as das inativas. E além disso, outro ponto é a função de score deve ser capaz de pontuar a pose correta da molécula ativa com um valor mais alto que a pose incorreta, tá? Então,
além de identificar quem são as moléculas ativas, a função de score deve ser capaz de identificar qual a pose correta da molécula ativa, né? Então, quando você compara a pose correta com a pose incorreta, a pose correta deve ter um score alto e a pose incorreta deve ter um score mais baixo. Perguntas importantes que você deve fazer em estudos de docking. Estando disponível mais de uma estrutura de proteína, qual que você deve escolher? Como que você obtém o ligante para fazer o docking? Qual o estado de protonação dos aminoácidos da proteína, do ligante e da proteína, né, como está perguntando aqui? Onde o ligante ligará? Ou seja, qual é o sítio de ligação? Como alinhar, posicionar o ligante no sítio de ligação e qual pose do ligante é a melhor? Então, o programa de docking, ele deve... Na verdade, o programa não. Você e o programa devem ser capazes de responder, a essas perguntas aqui, tá? Então, a gente vai ver aqui ao longo dos próximos slides como responder essas perguntas. Então, passo a passo para o estudo de docking. Onde você começa o seu estudo? Você está estudando um conjunto de ligantes, né? Ou um alvo lá que você está estudando, tá certo? E aí, você vai partir um conjunto de ligantes ou um alvo? Não, você está estudando um conjunto de ligantes que tem atividade em relação a determinado alvo. A primeira coisa que você vai fazer é ver se esse alvo existe, alguma estrutura cristalográfica dele no PDB, que é o Protein Data Bank. Então, ó, você vai aqui, ó. Eu cliquei aqui, mas não foi. Só um instante. Deixa eu abrir aqui agora o site do PDB. Pronto, agora abriu aqui, né? Então, no PDB aqui você tem, né, umas propagandinhas, as estruturas, notícias, publicações, mas o mais importante está aqui, né? Aqui você busca pela molécula que você quer estudar, tá certo? Então, por exemplo, você quer estudar a COVID, né? Como é o nome lá da proteína, deixa eu me lembrar agora. É 3CL, né? Deixa eu ver aqui se ele vai... Tá digitando. Agora meu teclado parou de funcionar, pessoal. Bom, então deu um problema aqui, mas agora parece que foi, tá, pessoal? Então você quer estudar aqui, por exemplo, o SARS-CoV, né? Então você sabe que um provável receptor é 3CL hidrolase, né? Ou 3CL Pro. Então você já apareceu aqui, ó, SARS, coronavírus, protease, inhibitor. Então, não era isso que eu queria, não. Então vou digitar mais informações aqui. 3CL protease. Deixa eu ver aqui, ó. Coronavírus 2, SARS-CoV-2. Deixa eu ver aqui agora. Isso aqui serve, ó, 7-MPB, ó, SARS, coronavírus 2, main protease 3CL Pro, ligado ao ascorbato, tá? Então você vai lá, clica aqui, aí você pode fazer o download dos arquivos, faz o download no formato PDB, ele vai fazer o download da estrutura do ligante do receptor, tá certo? Se você quiser ver aqui, em 3D, ó, interação do ligante com o receptor, você já vê aqui no próprio site do PDB, tá? Então você tem aqui, ó, tem esse triângulozinho aqui, esse hexágonozinho, pentágono, né? Tá até estranho aqui, destacado. Mas aqui você tem as interações, tá certo? Então esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é que você tem aqui é o átomo, você tem uma numeração, tá? Aqui é qual é o tipo de átomo de carbono, por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio. Aí, por exemplo, Ca, Cb é o tipo de carbono, sp3, sp2, aí depende, tá? Aqui é o resíduo de aminoácido, né? Acho que é prolina, glicina, né? Aqui é a cadeia, tá? E aqui é o número do resíduo. Então,
todos esses átomos aqui, por exemplo, você está vendo aqui, ó, glicina, todos esses são o resíduo 2. Aí depois a isoleucina, começa aqui no resíduo 3. E aqui você tem o átomo mesmo, né? E essas são as coordenadas, né? Essas são as coordenadas x, y, z, tá certo? Como você identifica o sítio de ligação? Então, como eu falei para vocês, quando você baixa a estrutura do PDB, agora eu vou abrir aqui no Quimera, por exemplo. Você tem, tá certo? Ó, a estrutura da proteína e do receptor. Então aqui é porque ela tem duas cadeias simétricas, né? Então você pode pegar um lado ou o outro. E aí onde o ligante está localizado é onde deve ser o sítio ativo. Então é aí que você deve fazer seu docking. Mas se você não tiver a estrutura do ligante cristalizado, aí você pode recorrer a um programa como esse CAST-P, tá certo? Aqui é na web, tá? E tá dando problema quando eu clico no link lá. Então eu vou buscar aqui, tá bom? CAST-P, tá? Então aqui ele dá um exemplo desse 2-CPK, estrutura cristalográfica da adenosina monofosfato dependente proteína quinase. Então ele, com base, aquilo que eu falei, né? Com base na topologia aqui, ele calcula um sítio ativo, tá? Aí ele fala aqui, ó, quem são os resíduos de aminoácidos no sítio ativo, e aí você determina por aí, tá certo? Mas normalmente a gente tem uma estrutura cristalografada com algum ligante, tá bom? Opa. Então, por exemplo, aqui você tem interações, isso aqui visualizado em forma 2D, que às vezes fica mais fácil de você enxergar, né? Quem são os resíduos de aminoácidos, então isso aqui é ligação de hidrogênio, isso aqui é interação hidrofóbica, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, preparar a estrutura da proteína. O que significa preparar a estrutura da proteína? Então, normalmente, as estruturas do PDB possuem moléculas de água e, às vezes, cofatores, tá? Então, de maneira geral, o que a gente faz? A gente remove todas essas outras moléculas, tá? As moléculas de água e os cofatores. As moléculas de água, elas podem exercer um papel importante, como eu falei, pode fazer uma ponte para uma ligação de hidrogênio, tá? Mas você não sabe de antemão. Então, é comum a gente remover as moléculas de água, tá bom? Mas você pode, inclusive, fazer o docking com a água e sem a água e ver como é que saem os scores, né? Porque o docking é um processo rápido, vocês vão ver quando eu fizer a parte prática aqui para vocês, tá? Outra coisa que acontece quando você baixa a estrutura do PDB é que elas não possuem átomos de hidrogênio, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no arquivo de novo, ó. Só tem, ó, nitrogênio, carbono, não tem hidrogênio, que é para economizar espaço, tá? Na base de dados, o hidrogênio você completa pelas valências. Então você tem que adicionar os hidrogênios à estrutura da sua proteína, tá? Então muitos programas de docking exigem que a proteína tenha hidrogênios explícitos. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês como a gente faz. Outra coisa, o assinalamento incorreto dos estados de protonação no sítio ativo pode levar a resultados incorretos. Então, aqueles exemplos que eu mostrei lá atrás, né? Por exemplo, glutamato e aspartato. Dependendo do pH, pode ser ou COO- ou COOH, pode estar protonado ou desprotonado. Isso faz diferença na hora de analisar as interações, por quê? O OH é doador de ligação de hidrogênio, porque esse hidrogênio aqui pode formar uma ligação de hidrogênio com um átomo de oxigênio, de flúor, de nitrogênio do ligante. Mas esse O-, ele não é doador de ligação de hidrogênio. Ele pode ser um aceptor, né, de ligação de hidrogênio, mas doador não. Outro exemplo aqui que o estado de protonação vai fazer diferença. A histidina, né, que está mostrado aqui do lado. É uma base e sua forma neutra ainda possui 2 tautômeros possíveis, tá certo? Então você tem aqui as estruturas tautoméricas. E aí os programas de docking ou auxiliares para você fazer docking, eles costumam verificar tudo isso aqui para vocês, tá bom? Ver qual é o pH, qual a estrutura de protonação naquele pH, verifica os tautômeros possíveis, né? Quando tem os casos da histidina, por exemplo. Então isso aí tudo eu vou mostrar lá nos programas para vocês. Outra coisa importante, ó.
Atenção à qualidade das estruturas 3D obtidas no PDB. Essa é uma das perguntas que foi feita lá atrás. Se tiver mais de uma estrutura, qual que eu vou escolher? A que tiver melhor resolução, tá bom? Então, observa a resolução. Em geral, menor que 3 angstrom é bom, tá certo? Por quê? Tá vendo aqui esses dois exemplos? Ó? Aqui a resolução 3 angstrom e aqui 1,6. Então, na difração de raio-x, o que é que você vê? Você vê a densidade eletrônica, né? Ao longo da molécula. Então, você vê aqui ó, que você tem só essa nuvem eletrônica aqui, não dá para identificar bem o CO. Já essa aqui que tem uma resolução melhor, tá vendo que você vê a nuvem eletrônica definida ao redor da C-O? Então, quanto menor for esse valor aqui da resolução, melhor a qualidade da sua estrutura. Deixa eu voltar lá no PDB para vocês verem. Ó. Essa aqui, que foi que eu entrei agora, a resolução dela, 2,3 angstrom. Aquela outra, 1HSG, que a gente vai fazer no exemplo, quando eu estiver lá no programa, 1,9 angstrom. Deixa eu confirmar aqui, porque aqui ele está no título, mas tá aqui, ó, resolução 2 angstrom, 1,90 alguma coisa, arredondou aqui para 2 angstrom. Então são resoluções boas. Acima de 3, aí já não é legal, tá? O que mais? Para algumas cadeias laterais das proteínas, a estrutura do PDB pode estar incorreta. Por quê? De novo, a difração de raio-x fornece a densidade eletrônica, não a estrutura molecular. Então, quando a resolução é baixa, grupos isoeletrônicos podem aparecer do mesmo jeito lá no PDB, por exemplo. Aqui, nesse exemplo aqui, ó, você não sabe. A densidade eletrônica do C-O é parecida com a densidade do NH2. Então, se a resolução do PDB não estiver boa, pode ser tanto o C-O para cá e o NH2 para cá, como o NH2 para cá e o C-O para cá. E essa orientação vai fazer diferença na hora do docking, né? Na hora que você tiver o ligante posicionado. Ele vai interagir com quem? Com o nitrogênio. Ele vai estar apontado para o nitrogênio ou para um oxigênio, né? Aí, por exemplo, NH2 é doador de ligação de hidrogênio. Esse oxigênio não, ele é aceptor. Aqui outro exemplo da histidina, de novo, né? Que as posições do nitrogênio podem estar incorretas. Então, como eu falei, ó, afeta o padrão de ligação de hidrogênio. Então, pode ser necessário girar o grupo amida ou imidazol, como é o caso aqui. Então, por isso é importante você ter uma resolução boa. Além disso, você conhecer o sistema. Então, isso dá trabalho, né? A gente quer as coisas mais automatizadas, mas quanto mais você conhece o sistema e pode fazer ajustes manuais, melhores resultados você vai obter. Então, você pode girar, mas os programas fazem isso. Você tem a opção de girar essas estruturas. Você pode pedir para o programa fazer isso e dá para fazer isso pelo programa, tá certo? Preparação da estrutura do ligante. Uma estrutura 3D razoável é necessária. Então, como eu falei lá atrás, durante o docking você não otimiza a geometria, você muda só o ângulo de torção. Então, daí que é importante você ter uma estrutura 3D otimizada por um método confiável, né? Que são os métodos que a gente viu lá atrás. A gente viu o método mecânica molecular, semi-empírico. Então, é importante você pelo menos usar um método semi-empírico, tá? Para fazer a sua otimização, que já você vai ter uma estrutura boa de partida para fazer o seu docking. Da mesma forma que a gente viu para os aminoácidos lá no nosso receptor, o estado de protonação e a forma tautomérica do ligante também pode influenciar a capacidade de formar ligação de hidrogênio, né? Então você deve protonar o ligante, né? Protone o ligante conforme é esperado em pH fisiológico ou outro pH de interesse. Normalmente é o pH fisiológico, 7,4, né? E use apenas um tautômero que você acha que está que predomina, por exemplo. Ou você pode testar vários estados de protonação, vários tautômeros, fazer o docking e ver qual que está o melhor score, né? Então está aqui um exemplo do tautomeria enol-cetona, né? Das formas tautoméricas. Então você pode ver isso. Se o seu ligante tiver diferentes formas tautoméricas, a gente viu lá que o Marvin Sketch faz tudo isso, né? Com a nossa molécula, já dá para você determinar as diferentes formas de protonação para pHs diferentes. Dá para identificar diferentes formas tautoméricas, tudo lá no Marvin você consegue resolver.
Mas, por exemplo, no Quimera você também consegue fazer isso, tá bom? Aí, exemplo aqui é porque foi um problema que eu passei num estudo que eu estava fazendo com essa questão de estado de protonação. Isso aí deu uma dor de cabeça grande para a gente. Por quê? Isso aqui é um banco de dados, né? O Zinc Database, banco de dados de moléculas pequenas. Né? O PDB é de macromoléculas com ligantes cristalizados, aqui é de moléculas pequenas. Então, a gente está fazendo um estudo, eu e um colega meu, ele foi baixar essa estrutura aqui. E aí você vê que aqui tem duas entradas. Ó. A estrutura de referência ela tem uma carga mais 1. Tá? Por quê? Porque ela está desprotonada. Desprotonada? Não, ela está protonada, né? Porque no caso é o nitrogênio aqui que recebe o H+. Já no pH 8,4, aí ela tem a carga 0, né? Tá carga 0, ela está desprotonada agora, né? Tem um próton a menos. Então, ele fez o download de acho que ele fez o download da estrutura no pH 8,4, mas a gente queria estudar no 7,4, né? Aí deu uma dor de cabeça a gente vendo, aí tá vendo como mudam os parâmetros, são importantes para o docking, ó. Número, ó, aqui nesse caso, ó, doador de ligação de hidrogênio 1 e aceptor 1. Já no pH 8,4, não tem doador de ligação de hidrogênio e aceptor 2 aceptores de ligação de hidrogênio. Então, tem que tomar cuidado com isso, observar qual é a estrutura adequada, tá certo? Então, voltando aqui. Aí, programas livres para preparar a estrutura do ligante, aqueles que a gente já viu, né, para desenhar moléculas, o Marvin Sketch, o Ken Sketch, o Gabi Edit também, né, que a gente já viu. Tem o Avogadro também, que eu já falei para vocês. Então, aqui tem links aqui para fazer o download no material aqui do slide, tá? Outro formato bastante trabalhado no estudo de docking é o MOL2, que eu também já mostrei para vocês, né? É um formato diferente, mas as informações básicas são as mesmas. O quê? Qual o átomo, as coordenadas x, y, z. Aí aqui é um tipo de átomo que ele determina aqui no tipo de átomo síbil que a gente chama. Então, nitrogênio faz 3 ligações. Aqui é um carbono sp3, se eu não me engano. Oxigênio que faz 2 ligações e por aí vai. Carbono aromático. Aqui é o resíduo, por exemplo. Você pode ter a molécula, a proteína no formato MOL2. Aqui seria o resíduo, né? Como aqui é o ligante, aí não tem, só fala UNL1, que é identificado. E aqui você tem a carga atômica parcial, tá certo? Então, esse é o MOL2 correspondente a essa molécula aqui. Como que você visualiza os resultados? Então, também já falei para vocês sobre alguns programas. Aqui é um exemplo de visualização feita no PyMol, tá? Então, você tem aqui a estrutura do receptor, a estrutura do ligante aqui no sítio ativo e aqui as interações que ele faz. Ó. Por exemplo, aqui são interações polares que ele faz com esse resíduo de aminoácido, que a gente está identificando aqui exatamente onde ocorrem as ligações, tá? Então, aqui é um exemplo de visualização com PyMol. Eu ia colocar no slide e acabei esquecendo, o Discovery Studio também é excelente, tá? Para fazer visualização dos resultados das interações entre o ligante docado e o receptor, tá bom? E aqui, turma, para finalizar, eu vou só passar aqui, porque já está ficando longo o vídeo, alguns exemplos, depois vocês entram aqui nas referências, tá? Estão aqui as referências, inclusive com o link, de estudos de docking confirmados experimentalmente. Então, eu coloquei alguns estudos aqui, com algumas figuras, né, dos estudos feitos. Esse último aqui foi o primeiro estudo de docking que eu fiz e publiquei, tá? Uma parceria com o professor Luiz Cláudio, da Química, que tinha sintetizado algumas moléculas, né? Essas heterageninas, derivados de heterageninas, que tem atividade antitumoral. Então, isso aqui é um receptor de câncer de mama. E a gente fez o docking, avaliou os scores dessas moléculas aí e obteve alguns resultados interessantes, tá certo? Também tem um link aqui. E aí, para concluir, estudos de docking são uma ferramenta essencial no planejamento de fármacos em química computacional, mas não são soluções mágicas. Eles costumam ser um excelente indicativo, tá, das interações
na identificação de interações favoráveis, né, entre ligante e receptor, e como que elas ocorrem. Por quê? Porque não são soluções mágicas, porque a função score imperfeita não foi encontrada e nem será, e a capacidade preditiva depende do alvo e varia com a função. Tá certo? Então, deve-se tomar muito cuidado com a preparação da proteína dos ligantes, como eu mostrei lá atrás. E aí, aquilo que eu falei também, quanto mais informação você possui sobre o seu sistema, maiores são as chances de sucesso. Que você pode fazer intervenções manuais, inclusive com base no conhecimento que você tem no sistema. Então, o docking não é o fim do caminho, tá? Ele costuma ser o começo. Então, você identifica, principalmente em base de dados que tem centenas, milhares de moléculas, né? Você pode fazer um screening usando o docking, que é um procedimento que costuma ser computacionalmente rápido, tá? Identifica pelos melhores scores, aí você já faz uma filtragem. Aí com essas moléculas de melhores scores, ou você vai para a parte experimental para avaliar de fato se há aquela interação, ou pode fazer um outro passo computacional ainda, que é a dinâmica molecular, simulação de dinâmica molecular, que é um método mais confiável que o docking, que você está simulando o comportamento e as interações do ligante no sítio ativo ao longo do tempo, tá certo? Então, essa que é a base teórica, tá, do docking que eu falei para vocês, tá certo? E aí no próximo vídeo eu vou mostrar o docking na prática, tá? Então eu vou mostrar como que a gente faz e tomando cuidado com tudo que a gente viu aqui nessa parte teórica, tá bom?